Oi pessoal, eu sou o João e sejam bem-vindos a mais uma aula sobre banco de dados. Hoje iremos falar sobre entidades e atributos. Na aula passada falamos sobre as fases do desenho do banco de dados e também aprendemos a distinguir a diferença existente entre um objeto e os seus factos. Então hoje falaremos sobre entidades e atributos. Uma entidade é definida como um objeto com existência física e cada entidade também consiste em um conjunto de atributos. Como por exemplo, podemos dizer, se formos a construir um banco de dados para uma livraria, as entidades para esse banco de dados serão livro, a editora e autor. E atributos são definidos como propriedades de uma entidade. E com a ajuda dos atributos nós podemos distinguir uma entidade de uma outra. Temos aqui essa imagem que ilustra dois exemplos. Tem aqui de uma pessoa e outra de um carro. Na primeira imagem do lado mais à esquerda, temos aqui uma pessoa que é o que nós iremos chamar de entidade. E essa entidade aqui tem os seus atributos que são como nome, idade, país, altura e peso. Sabemos que toda pessoa tem sempre um nome, tem sempre uma idade e também sempre pertence a algum país. E do mesmo modo também essa pessoa tem uma altura, peso e outros atributos por aí. Então, exatamente como havíamos dito na aula passada, entre objeto e factos, neste caso aqui uma entidade é um objeto físico, que este aqui é uma pessoa, é um objeto físico. E factos dessa pessoa aqui é que são os atributos. Temos aqui nome, idade, país, altura e peso. E também podemos ter alguns atributos como a cor desta pessoa e muitos outros atributos por aí. E aqui do lado à direita temos um outro exemplo de uma entidade, que temos aqui o que é um carro. E aqui iremos tentar identificar alguns atributos deste objeto aqui, ou melhor, desta entidade que é o carro. Okay. Para identificarmos alguns atributos de carro, acho que todos nós sabemos que todo que carro tem sempre um modelo, que é modelo. E também todo carro tem sempre uma cor, que vai ser então cor. E todo carro também tem sempre um ano que ele foi feito, ou melhor, então o nome desse atributo então vai ser data de fabricação. E como por último também podemos atribuir atributo desse carro como preço. Existem diversos atributos para um carro, mas estes atributos aqui são alguns atributos básicos que todos nós sabemos que um carro possui, como modelo, a cor do carro, a data que foi criado este carro e também como o preço que custa para comprar este carro aqui. Pois então, toda vez que você irá tentar criar um banco de dados para um certo projeto, ou pode ser uma livraria, uma loja, algo assim do gênero, você sempre deverá passar por essa primeira etapa que é identificar as entidades que irão fazer parte deste banco de dados. E como exemplo temos aqui o seguinte exercício. Identifique as entidades e atributos para a construção de um banco de dados para uma livraria. Ok, como no nosso caso de estudo temos aqui que é uma livraria, então iremos tentar identificar as entidades e também os atributos que serão parte dessas entidades para a construção de um banco de dados de uma livraria. Muito bem, aqui o que nós queremos fazer é construir um banco de dados para uma livraria. Então, o primeiro passo que nós devemos fazer é identificar as entidades que irão fazer parte deste banco de dados para essa livraria. O banco de dados que nós queremos construir é de uma livraria. Então, o que se faz numa livraria? Numa livraria vende-se livros. Então, aqui nós podemos identificar que a primeira entidade que nós temos é livro. Então, isto vai ser livros, desse jeito. E em seguida nós iremos nos perguntar o que se faz com esses livros. Por acaso oferece-se, vende-se ou aluga-se do gênero? Então, nesta livraria aqui, esses livros são para se vender e também para se alugar. Então, neste caso aqui, as ações que são feitas com esse livro são vender, vamos ter aqui vender, e também esses livros servem para serem alugados, vamos lá, alugar, desse jeito. Então, a primeira entidade que nós temos aqui na nossa livraria são os livros, e esses livros aqui eles servem para serem vendidos ou então para serem alugados. Então, em seguida nós iremos nos perguntar para quem que nós iremos vender esse livro aqui. Então, esses livros serão vendidos para qualquer pessoa que estiver interessado. Então, vamos lá ver aqui, vamos ter livros serão vendidos para qualquer pessoa. Então, aqui vamos ver qualquer pessoa. E em seguida iremos perguntar para quem que nós iremos alugar esses livros aqui. Então, esses livros aqui serão alugados simplesmente para as pessoas que tiverem cartão de membro. Então, aqui vai ser membro. Quer dizer que esses livros podem ser alugados simplesmente para os membros dessa livraria aqui. E por fim nós teremos algo do gênero. Na nossa livraria nós temos livros.
E esses livros aqui, eles podem ser vendidos ou então podem ser alugados. E para quem que nós podemos vender esses livros? Esses livros podem ser vendidos para qualquer pessoa que estiver interessado, que são já os clientes, e também esses livros podem simplesmente ser alugados para os membros, para aqueles que tiverem um cartão de membro da livraria. E esses dados aqui, ou melhor dizer, essas informações, você irá coletar no local, ou melhor dizer, na pessoa que irá pedir com que você criasse este banco de dados para essa livraria. Você irá fazer perguntas do gênero como: para que serve essa livraria? Ou então, melhor dizer, como é que o vosso negócio funciona no geral? Então, você irá coletar essas informações e depois irá surgir com algo assim parecido como este aqui. Ok, agora que sabemos as funcionalidades dessa livraria, iremos tentar identificar nossas entidades aqui e também iremos identificar os atributos dessas entidades dessa livraria aqui. Ok, muito bem. A primeira entidade que nós identificamos para a construção do banco de dados para a nossa livraria é o livro. Em seguida, iremos identificar os atributos que irão fazer parte dessa entidade como livro. Como nós sabemos, todo que livro tem sempre um título, que é título. Este vai ser considerado como o primeiro atributo. E o segundo atributo, sabemos que todo que livro tem sempre um autor, ou melhor dizer, um escritor que escreveu aquele livro, então isso vai ser autor, desse jeito aqui. E também sabemos que todo que livro pertence sempre a um tipo, ou melhor, a uma categoria específica. Que este livro pode ser um livro de romance, um livro de ação, um livro de aventuras, um livro para crianças, ou melhor dizer, um livro infantil, algo assim do gênero. Então aqui vamos ter tipo. Só para concluir, é por tipo de livro. E também sabemos que todo que livro é sempre publicado por uma editora ou por uma publicadora. Então aqui vai ser editora, irei pôr editora desse jeito aqui. E aqui irá depender se você irá pôr publicadora ou editora. Então aqui escolhi editora como a palavra é um pouquinho mais curta para que eu possa ter mais espaço. E também todo que livro tem sempre um preço. Ou também pode ser livre, tanto faz. Então aqui irei meter preço desse jeito. Fica preço. E por fim, todo que livro tem sempre uma data que ela foi publicada. Então aqui vai ser data, fazer assim, de publicação. E irei meter só PUB para simplificar, para que eu possa ter espaço. Desse jeito, então vamos. Okay. Então temos aqui, a primeira entidade que nós identificamos para a nossa livraria é aqui o livro, e os seus atributos são título, autor, tipo de livro, que é categoria, e também temos a editora que fez a publicação deste livro. Temos aqui o preço, desculpa, escrevi price, deixa-me corrigir. Temos aqui o preço e por fim temos aqui a data de publicação. Iremos ficar por aqui neste vídeo e na próxima aula, no próximo vídeo, iremos concluir a construção do nosso banco de dados para a nossa livraria. Hoje nós iremos tratar sobre tipos de entidades e também tipos de atributos, e aqueles tópicos irão nos permitir para que nós possamos terminar de uma forma apropriada a nossa construção do banco de dados dessa livraria aqui. Então, vejo-vos na próxima aula e, como sempre, eu sou o João, este é o canal Dev João, e por favor dê um like no vídeo e partilhe esse vídeo em suas redes sociais. Muito obrigado.